Olá, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Professor Márcio Gomes, hoje aula de atualidades, retrospectiva dos principais fatos políticos, econômicos, sociais e culturais noticiados durante o mês de agosto de 2024. Bom, o primeiro tópico da nossa aula envolve a área de ciência, tecnologia. A manchete: astronautas presos no espaço. Vou trabalhar com base em uma notícia do G1. Bom, nós tivemos em junho o envio de 2 astronautas ao espaço. Uma missão que era para durar cerca de 8 dias. Pois bem, no dia 12 de junho, que era para ocorrer o retorno, desses astronautas, o fato não se confirma, não se consolida. Márcio, mas por que não? Problemas nos propulsores, Então, aquela nave não teve a capacidade de promover um retorno seguro desses astronautas. Caramba, Márcio, então eles estão no espaço, não voltaram? Sim. Eles não estão à deriva, isso é muito importante, tá? Eles estão na Estação Espacial Internacional e ficarão lá até fevereiro de 2025. Agora a NASA confirmou uma operação de resgate aí, uma operação inclusive que vai utilizar uma espaçonave da empresa SpaceX. E aí então em fevereiro esses astronautas voltarão ao planeta Terra. Então vamos aqui arredondar a notícia. O que aconteceu? O que a imprensa noticiou? Isso é importante, que a banca cobra com base no que foi noticiado. Existem astronautas presos no espaço. Esses astronautas estão na Estação Espacial Internacional. E por que estão presos? Tivemos problemas na nave, no momento do retorno. Não havia segurança então para esse retorno. Pois bem, então eles ficarão lá por um período até que uma nova missão efetue o resgate. Essa missão acontecerá em fevereiro de 2025. Suave? Então, primeiro ponto. Bom, incêndios em São Paulo. Alguns podem dizer, Márcio, mas não são incêndios no Brasil todo? Perfeitamente. Nós tivemos no mês de agosto aí inúmeros, milhares de focos de incêndio no Brasil. Mas no mês de junho, eu comentei muito sobre o Pantanal, certo? No mês de julho, eu enfatizei a Amazônia. E agora no mês de agosto, eu quero destacar São Paulo. Não que em outras regiões, em outros estados do Brasil não aconteçam. É que o que chamou muito a atenção da mídia foi o estado de São Paulo, que nós não havíamos debatido nos meses de julho e junho. Perfeito? Tá, Márcio, compreendido. Parece que em São Paulo, então, um número aí elevado de focos de incêndio? Perfeitamente. Bom, a gente tem que entender algumas partes, alguns elementos que contribuem para esses focos. De um lado, nós temos as condições ecológicas. Eu vou colocar o seguinte, as condições naturais, as condições ambientais. Que condições são essas? Pois bem, temperaturas elevadas. Perfeito? Mesmo no inverno. A gente vive um período de inverno com altas temperaturas. Beleza? Tá, Márcio, isso eu já anotei aqui. Além disso, esse período do ano, historicamente, de abril até setembro, outubro, é marcado por seca no estado de São Paulo. É natural, tá? E essa seca está cada vez mais intensa. Então, temperaturas elevadas e uma forte seca, baixa umidade relativa do ar, falta de chuvas, tá? Então, todo o material vegetal em diversas regiões, devido à ausência de água, esse material fica seco e propício ao desenvolvimento de incêndios, certo? Então, essas são condições naturais. No entanto, você precisa de um gatilho para esse fogo começar. Podem existir incêndios naturais, tá? Podem existir incêndios acidentais
incêndios criminosos. O que as pesquisas demonstram é que em mais de 90% dos casos, esse fogo, essa origem de foco de incêndio tem ali, né, sua raiz antrópica, ou seja, são promovidos por atividades humanas, por seres humanos. Tranquilos quanto a isso? Tá, Márcio, já identifiquei, já anotei. Temos situações ambientais que criam um cenário para a ocorrência de incêndios, mas temos também uma ação antrópica que contribui diretamente para que esse incêndio aconteça e se prolifere. Beleza? Olha a manchete que eu trago aqui. Cresce para 46 o número de cidades de São Paulo em alerta máxima para fogo. Isso aqui é um mapa de um dia, um momento específico, tá? Mês de agosto. Então, cada pontinho desse é um foco de incêndio, tá? Esse mapa aqui, eu extraí ele do banco de dados de queimadas do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, nós temos aqui, cada pontinho desse, um foco de incêndio para uma determinada data, beleza? Não é do mês inteiro, não. Bom, e aí pontos de destaque para a gente pensar em prova. Então, o governador do estado de São Paulo, o governo do estado de São Paulo, né? Aqui era para ser governador do estado de São Paulo, decretou situação de emergência por 180 dias em 46 cidades por causa de incêndios. Então, questão possível, enunciado destaca que São Paulo decretou uma situação de emergência. Por quê? Notícia do mês de agosto, alternativa A vem dengue. Não, nesse caso aqui não tem a ver com a dengue, né? Márcio, o Mpox, não é por causa da Mpox. Então, qual o motivo? Essa situação aí de incêndios recorrentes. Então, 46 cidades com situação de emergência, tá? Lembrando, São Paulo bateu recorde em número de pontos de fogo no mês de agosto. Bom, e uma outra notícia, o governo de São Paulo anunciou um pacote milionário aí para socorrer produtores afetados pelos incêndios. Vamos lembrar que esses incêndios, né, eles têm aí uma série de consequências negativas. A gente pode pensar nos problemas sociais, nos problemas de saúde, né? Principalmente, se você olhasse, o Márcio reside aqui no estado de São Paulo, a gente ficou aqui uma semana, várias semanas, né? Você olha para o céu e não vê o céu azulzinho, né? É um céu cinza marcado por fumaça, tanto dos incêndios locais quanto incêndio de outras regiões, né? Que as massas de ar acabam carregando para cá. Beleza? Então, tem essa questão de saúde pública. São Paulo registrou agora em setembro, fala já de setembro, né? São Paulo tem a pior qualidade do ar no mundo, foi uma manchete também bastante divulgada pela mídia. Então temos as questões de saúde pública, temos as questões econômicas também, né? Os prejuízos econômicos, os prejuízos ambientais, né? A vegetação nativa que é destruída, os animais que são mortos aí por conta da ocorrência desses incêndios, as pessoas, né? Muitas pessoas que podem aí ser feridas ou mortas por conta dos incêndios. Então, essa é a situação do estado de São Paulo no mês de agosto. Algumas pessoas foram presas já, né? Existem investigações e parte desses incêndios aí existem indícios, evidências de que são criminosos. Ok? Bom. Ainda na pauta ambiental, e essa é uma pauta interessante, né? Sobre lixões no Brasil. Bom, primeiro que eu quero destacar que lixão não é a mesma coisa que aterro sanitário. Bom, Márcio, lixão não é onde a gente destina nossos resíduos? Em várias cidades sim, mas é o destino inadequado. Nenhum lixão, o Márcio vai tentar desenhar aqui, ó, imagine só. Vou colocar a minha linha de solo aqui. Vou até mudar aqui a cor da canetinha. Então, em um lixão, esse lixo ele é depositado, esse resíduo é depositado sem nenhum tratamento prévio, sem nenhuma medida mitigadora. Então, você deposita o lixo aqui. Quando esse lixo entra em processo de decomposição, ele libera um líquido escuro, de odor desagradável, que é o chorume. Então, esse chorume infiltra no solo, né?
Então você vai ter contaminação do solo. Esse chorume pode chegar ao lençol freático e aí a contaminação do lençol freático. Além de tudo, nós temos esse lixo acumulado sem proteção, cria um ambiente para proliferação de vetores que transmitem doenças. A gente ainda pode pensar que nesse acumulado, nesse amontoado de lixo, é utilizado o fogo, e aí, para reduzir o volume, esse fogo causa emissão de gases, a gente vai ter problemas atmosféricos, poluição do ar. Além de tudo, você pode ter ali a atração de pessoas que vão tentar buscar resíduos que possam ser aproveitados economicamente, e isso se transforma em um grande problema social por conta da falta de manutenção adequada dessas áreas. Então, esse é um lixão. Ele é diferente de um aterro sanitário. Por que é diferente, Márcio? No aterro sanitário, você tem uma série de medidas para evitar esses problemas ambientais e sociais. Primeiro, um aterro sanitário, ele tem a sua entrada controlada. Você, no solo, você coloca uma espécie de uma manta chamada de geomembrana que protege o solo. Então, o chorume acaba não tendo contato direto com o solo e não infiltra para contaminar o lençol freático. Essa manta impermeabiliza o solo e depois você tem uma drenagem desse chorume para ser tratado. Você tem uma tubulação para que sejam liberados os gases oriundos desse processo de decomposição dos resíduos. Então há todo um controle, né, num aterro sanitário. Menos em tese. Eu sei que alguns podem operar de forma irregular, mas essa é a ideia. Beleza, Márcio, já entendi. Então lixão é uma estratégia, é uma forma de armazenar o lixo, de depositar o lixo inadequada, que gera problemas socioambientais, e o aterro sanitário é uma medida que minimiza esses impactos socioambientais. Exatamente. Bom, e por que a gente está discutindo isso? Porque existia agora um prazo para o fim dos lixões no Brasil. Esse prazo inicialmente era de 2014, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, depois foi estendida para 2020 e depois mais uma vez prorrogada para 2024. E o prazo acabou agora em agosto. Mesmo com esse prazo que estabelecia o fim, nós temos ainda 1.593 cidades que utilizam os lixões. Então, a gente, quase que metade das cidades brasileiras, se eu for somar quem utiliza lixão, quem utiliza aterro controlado, que é diferente do aterro sanitário, não é uma estratégia adequada. Então, quase que metade das cidades brasileiras não destinam o lixo, os resíduos, de forma adequada, com o melhor modelo. Tranquilos quanto a isso? Tá. Então, para anotar agora, prazo final. Terminou o prazo final para que os municípios deem destinação correta ao lixo urbano. Correta? Entenda aterro sanitário. Bom, e mesmo com o fim do prazo, mais de 1.500 cidades ainda depositam resíduos em lixões a céu aberto, tá? Então, deixo o gráfico aqui bem interessante para a gente observar. Então, 55,4% dos municípios com aterro sanitário, tá? E 40% destinam de forma irregular, sendo alguns em lixão, alguns em aterro controlado. E em 4,6% nós não temos a informação. Então, olho nesse fato, tá? Ele pode ajudar tanto numa questão objetiva, como em uma redação. E numa redação sobre resíduos sólidos no Brasil, você tem muitos elementos daqui para discutir. Saio dessa abordagem ambiental para a gente falar um pouquinho de política e entra na esfera geopolítica de relações internacionais, né? Brasil e Nicarágua. 2 países da América Latina e países que tiveram aí um processo de deterioração das relações. Tanto que olha a manchete que eu utilizo. Brasil adota reciprocidade e expulsa a embaixadora da Nicarágua. Vamos entender o que aconteceu. Primeiro momento, o governo da Nicarágua, então primeiro passo, primeira ação, o governo da Nicarágua expulsou o embaixador do Brasil, tá? Expulsou o embaixador do Brasil. Ah, Márcio, então a Nicarágua expulsou o embaixador do Brasil. Exatamente. Mas qual o motivo? Bom, vamos para o motivo oficial
e depois eu falo aquilo que está nos bastidores. Então, motivo oficial. O embaixador brasileiro não participou, não compareceu ao aniversário de 45 anos da Revolução Sandinista. E isso irritou o governo de Daniel Ortega. Quem é Daniel Ortega? Daniel Ortega, presidente da Nicarágua. Beleza? E Márcio, que diacho é esse de Revolução Sandinista? Vamos lá. Em meados do século XX, a Nicarágua vivenciou uma ditadura, tá? Então, na Nicarágua nós tínhamos uma ditadura. Anastácio Somoza foi um grande ditador na Nicarágua, depois teve sucessores do Somoza no poder, e criou-se um movimento, né? Um movimento chamado de movimento sandinista, uma frente sandinista para a libertação nacional. Então surge como um movimento de resistência, e aí em 1979 nós temos a Revolução Sandinista, que derruba a ditadura que ocorria na Nicarágua. Um dos membros desse movimento sandinista era o Daniel Ortega. Daniel Ortega foi inclusive presidente da Nicarágua nos anos 80, ok? Tá. Aí em 2007 ele volta à presidência do país e desde então há uma escalada do autoritarismo na Nicarágua. Ele, por exemplo, vai adotar uma série de medidas antidemocráticas. É um país que, se você não considerar uma ditadura, pelo menos você tem que considerar que flerta com uma ditadura, mas boa parte da comunidade internacional entende que uma ditadura é implantada na Nicarágua. A imprensa ela é censurada, vários jornais foram fechados, você tem a perseguição a opositores, líderes religiosos presos. Então esse é o cenário da Nicarágua. E agora, em 2024, essa comemoração dos 45 anos da Revolução Sandinista. E o Brasil, o embaixador brasileiro, não participou. Não participou, o Ortega não gostou, tá fora. Vai embora do país. Beleza? Então, tá. E aí o Brasil adotou a reciprocidade, é algo muito comum, né, nessas relações internacionais. Darei o tratamento àquele país, o mesmo tratamento que ele me dá. Então o Brasil expulsou a embaixadora da Nicarágua. Então a gente tem uma tensão entre Brasil e Nicarágua. O que chama atenção é que, historicamente, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, e Daniel Ortega, presidente da Nicarágua, tinham relações amistosas. Faziam parte aí de um grupo com alguns alinhamentos políticos e ideológicos, certo? Bom, só que a relação entre o governo brasileiro e da Nicarágua começava a se desgastar, né? Desde que o presidente Lula tentou ali intermediar uma negociação a pedido do Papa. Como eu disse, na Nicarágua você tem líderes religiosos presos. Tem um bispo. E o Papa Francisco, sabendo, conhecendo essa relação do Lula com o Ortega, fez um pedido. Falou, Lula, se encontraram, né? Lula, não foi desse jeito não, tá, gente? Mas, ô Lula, você conversa lá com o Ortega, não consegue libertar o bispo que está preso lá, vê isso para mim. E aí o governo brasileiro tentou essa conversa com a Nicarágua, não obteve êxito nem resposta, então você observa aí um desgaste inicial. E agora, a não presença nessa Revolução Sandinista irritou Ortega de vez. Então, rompimento das relações diplomáticas, não é um rompimento, mas é uma deterioração das relações diplomáticas entre Brasil e Nicarágua, inclusive com a expulsão dos respectivos embaixadores. Ok? Então, olho nesse fato, as bancas costumam cobrar. Eu vislumbro uma questão mais ou menos assim, olha, de qual país, né, o Brasil foi expulso, né? O embaixador do Brasil foi expulso, então, da Nicarágua. Ou a questão pode perguntar o motivo, e aí você tem duas possibilidades, dependendo da banca. A banca pode comentar sobre o não comparecimento do embaixador brasileiro nesse aniversário de 45 anos da Revolução Sandinista, ou a banca pode citar que o Brasil tentava intermediar uma libertação de bispo preso na Nicarágua. Beleza? Olha, certeza que vai cair em prova. Não sei se na sua ou na do colega, mas aparecerá em atualidades. Toma um gole de água.
Pra gente falar um pouquinho sobre população. Bom, manchete forte também. Algumas bancas têm me decepcionado, tá? As bancas que eu considero inteligentes, assim, né? Historicamente com boas questões, elas não têm explorado tanto os dados do censo, as projeções do IBGE, como deveriam, na minha percepção, tá? Elas já foram mais inteligentes, algumas bancas. Uma crítica do Márcio aqui. Principalmente depois a prova do TJ, tivemos a prova agora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, escrevente, técnico judiciário, um dos maiores concursos do Brasil, tá? E fiquei um pouco descontente com algumas abordagens da banca. Tá? Não é porque... Descontente porque acho que tem espaço para ser mais inteligente. Bom, população do país vai parar de crescer em 2041. Então o IBGE divulgou aí um estudo que alerta, olha, a população brasileira vai crescer até 2041 e a partir de 2042 haverá uma inflexão desse crescimento populacional. Ah, é, Márcio? Pois é, são dados do IBGE. Nós vamos chegar aí em 2041 a 220 milhões de habitantes. Então, 220 milhões de habitantes em 2041. E a partir daí, acontecerá aí uma redução. Em 2070, a expectativa é que a população brasileira seja de 199 milhões de habitantes. Esse gráfico é bem interessante. Vamos olhar ele com atenção. Bom, em 2027 já, Alagoas e Rio Grande do Sul devem chegar aí a esse limite de crescimento e vão começar a perder população. Então, Rio Grande do Sul e Alagoas, por esse estudo do IBGE, começam a ter queda de população a partir de 2027. Tá? O Brasil como um todo, em 2042. E na projeção até 2070, só o estado do Mato Grosso, só Mato Grosso, não terá redução, não sofrerá redução de população até 2070. Do mais, todos os estados do Brasil. Então, uma projeção interessante do IBGE. Alguns aspectos que a gente precisa refletir, né? O IBGE também divulgou que a taxa de fecundidade no Brasil tem caído ao longo dos últimos anos, das últimas décadas. Mas o que é taxa de fecundidade? O número médio de filhos que uma mulher tem na sua fase reprodutiva, certo? Tá. Então, para vocês terem uma ideia, no ano 2000, em média no Brasil, uma mulher tinha 2,32 filhos. Tá? Em 2023, esse número caiu para 1,55 filho por mulher. Tá? Então, nós temos uma queda na taxa de fecundidade. Mas o que explica isso? São vários elementos, né? De pensar esse processo histórico de evolução da sociedade brasileira. O Brasil passa, em meados do século XX, de uma população rural para uma população urbana. No meio rural, o acesso à informação era menor, não havia tantos métodos contraceptivos, né? Um filho a mais representava força de trabalho no mundo rural. Numa sociedade urbana, as coisas mudam um pouquinho. Um filho a mais agora é um custo a mais para aquela família. Além de tudo, há uma evolução na medicina, né? Você consegue agora evitar uma gravidez, se assim não for do seu interesse. Existe a pílula, a camisinha, entre outros procedimentos. Então tem os métodos contraceptivos que vão contribuir para diminuir, né, esse número de filhos. Um outro fato que a gente não pode deixar de considerar é a inserção da mulher no mercado de trabalho nessa sociedade urbana industrial. Então a mulher agora passa a integrar mais o mercado de trabalho do que era numa sociedade rural, né? As atividades são diferentes. Um outro elemento que a gente precisa considerar é o adiamento dos casamentos. Os casamentos eram mais jovens. O casamento da minha mãe com 17 anos, né? E eu e minha esposa com 25 anos, então já houve uma mudança. E possivelmente a geração atual, um casamento mais tardio, esse é um elemento para a gente considerar. E o casamento mais tardio, você também vai ter uma gravidez, em muitos casos, mais tardia. Tá? Então, o adiamento do casamento, o adiamento do primeiro filho, isso faz parte aí de um padrão de sociedade urbano e industrial. Tá? Então, queda na taxa de fecundidade. Vou até apagar aqui, deixa eu pegar minha borracha aqui.
para a gente dar uma limpadinha e não atrapalhar o gráfico, certo? Beleza? Então aqui, ó, a ideia da taxa de fecundidade no Brasil, uma queda geral, tá? Essa é uma tendência. Vou marcar texto de novo. Bom, um outro elemento interessante desse estudo do IBGE é que a esperança de vida ao nascer subiu. Em 2000, a esperança de vida era de 71 anos. Em 2023, ela chegou a 76 anos. E lá em 2070, a esperança de vida vai ser de 83 anos. Está intimamente associado à evolução na área da saúde, à evolução em tratamentos, à evolução dos medicamentos. Então, tudo isso contribui para a expectativa, para a esperança de vida subir, né? Essa é uma tendência. É importante dizer que mulheres tendem a viver mais do que os homens, ok? Mas por que teve uma queda aqui nesse gráfico? Alguns podem falar, o ano da pandemia, né? A gente vê um grande impacto na expectativa de vida no Brasil, por isso essa mudança de padrão no gráfico. Mas a tendência, então, de aumento da expectativa de vida. E com isso, com menos fecundidade, então, olha só, menos fecundidade, então, e mais esperança de vida, a tendência é que a população idosa tenha maior participação na composição geral da população brasileira. Em 2000, por exemplo, a população idosa, a gente vai utilizar esse termo do IBGE, que é de 60 anos ou mais, né? Então, em 2000, nós tínhamos 8,7% da população nessa faixa etária. Em 2023, esse valor saltou para 15,6%. Em 2070, a população idosa vai representar 37,8% da população. E com base nessa projeção, algumas políticas públicas deveriam ser pensadas, né? Espaços de convivência para melhor idade. Até, não só política pública, hein? Até o setor privado, né? Então você vai começar a vender, né? Colocar nesse mercado elementos que atendam aos interesses dessa população. No lazer, no turismo, tá? No vestimento. Então há toda uma transformação importante. E surgem inúmeras especulações também em como sustentar o nosso regime previdenciário, né? Uma população cada vez mais representativa acima de 60 anos. Então tendência de um número cada vez maior de aposentados e uma diminuição na fecundidade, na natalidade e na população mais jovem. Então, surgem muitas incertezas sobre a sustentação da Previdência no Brasil. Novas regras para a entrada de imigrantes no Brasil. Vamos entender essa manchete. Bom, o que acontecia? Muitas pessoas, principalmente, não só, principalmente da Ásia, elas compravam uma passagem para algum país da América do Sul e uma passagem que tinha conexão no Brasil. Então, esse é o raciocínio, tá? Por isso que mudou a regra. Vamos lá. Então, você está em determinado país e compra aqui uma passagem com destino. Você sai do país Y em direção ao país X. Tá? Mas no meio disso, tem uma conexão aqui, ó, no Brasil, uma conexão. E nesse momento de conexão, alguns desses imigrantes, eles se desfaziam dos documentos e na conexão com o Brasil tentavam entrar no país ou pediam refúgio. Então, um pedido de refúgio ao Brasil. Ah, Márcio, então era estratégico. Ele não tinha visto para entrar no Brasil, comprava uma passagem para um outro país da América do Sul, mas no momento em que o avião fazia conexão no Brasil, ele solicitava ali refúgio. E qual foi esse cenário? Nós tivemos aí por muito tempo, né, centenas de pessoas ali nos corredores do aeroporto de Guarulhos, principalmente, esperando essa autorização de refúgio. Então, problemas sendo desencadeados. Investigações da Polícia Federal apontaram que muitos desses imigrantes eram aliciados por grupos criminosos. Então, eles vinham para solicitar refúgio no Brasil e depois, a partir do Brasil,
chegar aos Estados Unidos e Canadá. Então o Brasil sendo utilizado como uma rota migratória ilegal. Então a partir de agora as regras mudaram. Esse imigrante que desembarcar no Brasil, né, e tiver um voo, o voo dele era para outro destino, e ele não tiver entrada, ou ele vai ter que seguir viagem para o seu destino final, ou vai retornar para a sua nação de origem imediatamente. Então, uma mudança por conta desse aproveitamento por grupos criminosos, né, que utilizavam o país como uma rota de imigração. E como que a Polícia Federal chegou nessa conclusão? Muitos dessas pessoas que pediam refúgio no Brasil, depois de um tempo, não estavam mais no Brasil. Então o Brasil utilizado como uma escalada ali, né, um meio para depois ocorrer o deslocamento em direção principalmente aos Estados Unidos e ao Canadá. Operação Resgate, galera. Você já escutou algo sobre isso? Trago uma manchete aqui, tá? Do Ministério do Trabalho e do Emprego. Maior operação da história contra trabalho escravo resgata 593 trabalhadores. Ainda hoje no Brasil, infelizmente, muitas pessoas são submetidas a um trabalho escravo. Alguns vão falar trabalho escravo contemporâneo, outros em situação, né, análoga à escravidão. São pessoas, muitas que não recebem o salário, muitas estão presas por dívidas, os documentos estão retidos, são submetidos a jornadas exaustivas, né, a condições degradantes. Então isso configura esse trabalho escravo contemporâneo, essa situação análoga à escravidão. Então uma grande operação que envolveu o Ministério do Trabalho e do Emprego, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Defensoria Pública da União. Então, uma mega operação. E essa operação, então, a quarta fase, Operação Resgate 4, por isso, então a ideia é resgatar trabalhadores de condições de escravo contemporâneo, retirou 593 trabalhadores. Gente pra caramba, né? Márcio, então, mas eram 593, possivelmente são mais pessoas. Isso aqui foi o que foi resgatado, aquilo que foi fiscalizado, né? E nem sempre a gente sabe que essas operações conseguem abordar a totalidade dos casos. Chama atenção que o número ele é 11% maior do que o realizado no ano de 2023. Em 15 estados, tá? Essa operação. E os estados com mais pessoas resgatadas foram Minas Gerais. A prova pode perguntar em quais estados mais pessoas resgatadas? Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco e Distrito Federal. Ao todo, em 10 estados nós tivemos resgates. E aí chama atenção. Olha que questão interessante. A banca deveria abordar assim. Ocorreu a Operação Resgate, X trabalhadores foram resgatados. Em qual setor nós temos mais casos de trabalho escravo contemporâneo? Segundo a operação, 72% dos resgatados trabalhavam na agropecuária, 17% na indústria e 11% no comércio e serviços. Ok? Notícia que não é boa agora. Vou tomar até mais um gole d'água. Existe o IDEB. Já ouviu falar do IDEB, né? Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. A educação básica ela é formada pela educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Beleza? E o IDEB, ele mensura então, ele é o nome diz, né? É um índice, a ideia é que ele mensure a qualidade da educação nos diferentes níveis de ensino. E o que chamou a atenção? Então, duas manchetes eu trabalho, né? Trabalhei com uma do Poder 360 e uma do G1. O Brasil só atingiu aquele índice esperado, aquela meta esperada para a educação fundamental inicial, para a educação fundamental 1. Já explico isso. Bom, então, apenas a primeira etapa do ensino fundamental atingiu a meta. O que é ensino fundamental 1? Do 1º ao 5º ano. Márcio, pode comentar melhor? Vamos lá, vamos pensar nos ciclos dentro de uma escola. Você tem o ensino infantil, depois você tem o ensino fundamental 1, que já passa por essa avaliação do IDEB. Fundamental 1, do 1º ao 5º ano, ok? Depois tem o ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano. E depois a gente tem o ensino médio, que são os 1º, 2º e 3º anos do ensino médio, antigo colegial. Então, foi avaliado
o ensino fundamental 1, inicial, o ensino fundamental 2 e o ensino médio. Só o ensino fundamental 1 atingiu a meta. Então, vejamos. Ensino fundamental inicial, fundamental 1. A meta era de 6. E o Brasil atingiu aqui 6. Mas na risca, hein, Márcio? Na risca, tá? Na risca. Foram 11 estados, né, atingindo essa meta. O estado do Paraná, melhor índice do Brasil no Paraná, tá? 11 estados atingiram, Paraná, melhor nota. Vamos para o ensino fundamental final, fundamental 2. Fundamental 2. Meta 5,5. Nota do Brasil, 5. Não atingiu. Mas nós temos aí algumas áreas que obtiveram, alguns estados. Quais estados atingiram? Paraná, Ceará e Goiás. Os 3 atingiram. Os demais estados, não. Caramba, Marcos, agora vamos para o médio, que aí piora. Meta 5,2. Nota 4,3. Nenhum estado atingiu. Nenhum. Deixo para vocês depois, para consulta, alguns gráficos, tá? Aqui tem a nota por estado. Então, 11 unidades da federação atingiram a meta do 1º ao 5º ano, tá? E aí a manchete destaca que Alagoas e Ceará foram os estados que mais avançaram desde 2005. Se você olhar agora do 6º ao 9º ano, apenas 3 estados. E no ensino médio, ninguém atingiu. O Paraná lidera nos 3 níveis avaliados. Então, o IDEB. É uma notícia um pouco preocupante, né? Para mim, muito preocupante. E essa também é preocupante. PEC da anistia. Escutaram alguma coisa sobre isso? Pois é, né? Bom, foi aprovado pelo Congresso, já passou na Câmara, já passou no Senado, né? A famosa PEC da anistia. Quais são os pontos de destaque nela? Primeiro, ela livra partidos de multas pelo descumprimento de cotas raciais em eleições. Então nós tínhamos a previsão de cotas raciais, da destinação de recursos proporcional, né, nos partidos. Muitos partidos descumpriram as cotas raciais, os repasses considerando cotas. Então, em tese, se descumpriram, multas deveriam ser aplicadas. E agora, essa PEC vai livrar os partidos por descumprimento dessas cotas raciais. Por isso, a anistia. Bom, estabelece ainda a partir de agora, né, a obrigação dos partidos direcionarem 30% dos recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário para a candidatura de pessoas pretas e pardas. Então, para os negros, 30%. O entendimento anterior era de que esses recursos deveriam ser proporcionais às candidaturas negras. Agora não, 30%, não é mais proporcional. E um terceiro elemento, né? Criou um programa de recuperação fiscal, um refis, para partidos políticos. Então, esses partidos aí, né? Eles vão ter seus débitos isentos de juros, tá? Não vai pagar juros. Já pensou se o banco te liga e fala, seu financiamento da casa própria, agora eu vou te isentar de juros? Não acontece, né? Mas com partido político acontece. E aí, detalhe, os partidos poderão usar recursos do fundo partidário para parcelar as suas multas eleitorais. Beleza? Por isso, PEC da anistia. Livrou os partidos de multa por descumprimento de cotas raciais, criou um programa para recuperação fiscal dos partidos, com isenção de juros, e eles podem utilizar fundo partidário, curso público, para pagar as multas. Não é mole, não. Bom, e o último tópico, ele é de geopolítica. E é interessante por um ponto. Mas guerra da Rússia e Ucrânia de novo. Esse fato vem desde 2022. Será que teremos cobranças ainda? Pois é. Teremos, porque é uma mudança de estratégia aqui. A guerra começa em 2022. E desde o começo da guerra, a tendência era de incursão russa no território ucraniano. A Rússia tomou
boa parte, ou uma representativa parte, do leste da Ucrânia. Não era essa a tendência? A imprensa noticiava: invasão russa na Ucrânia. Pois é. Agora, no mês de agosto, nós tivemos uma incursão ucraniana no território russo. Ah, Márcio, então a Ucrânia ocupou uma parte da Rússia? Vamos entender melhor. Essa incursão aconteceu na região de Kursk, tá? Então, região de Kursk. Lembrando, aqui no leste da Ucrânia, nós temos presença russa. Então, aqui, ó, a Rússia invadiu a Ucrânia. Agora você tem uma incursão ucraniana em território russo. Márcio, mas a Ucrânia não critica a Rússia por ter invadido seu território? Aí vem a fala ucraniana. A Ucrânia diz que não tem interesse em ocupar a região e que essa ação é para complicar a logística russa. Ela quer criar dificuldades à Rússia e não ocupar um território russo. Com isso, pensa comigo, a concentração das ações russas no leste ucraniano, elas vão precisar ser repensadas. A Rússia vai precisar direcionar aqui um efetivo para a região de Kursk. E o que chamou a atenção aí é que foi a maior invasão sofrida pela Rússia desde a Segunda Guerra Mundial. Então, de certa forma, desmoralizou o exército russo, causou a ira do Vladimir Putin, presidente russo. Então, uma mudança de cenário, uma mudança de ação. E a banca pode explorar isso. Deveria explorar isso, né? Porque você consegue criar uma questão muito inteligente na área de atualidades. Beleza, galera? Então, na aula de hoje, discutimos aí diversos fatos. Vou até recapitular com vocês aqui. Astronautas presos no espaço, queimadas no estado de São Paulo, queimadas no Brasil como um todo, né? Fim do prazo para encerrar lixões no Brasil, um prazo não cumprido, boa parte das prefeituras municipais, né? Uma tensão nas relações diplomáticas entre Brasil e Nicarágua. O IBGE projetando que a partir de 2042 a população brasileira iniciará aí um cenário de queda. Mudança nas regras para conceder refúgio a imigrantes no Brasil, a Operação Resgate, que retirou 593 pessoas de trabalho escravo contemporâneo, o IDEB, notícia negativa, né? O Brasil não conseguiu atingir todas as metas previstas para a educação básica, PEC da anistia aprovada pelo Congresso e a Rússia sofrendo uma invasão territorial por parte da Ucrânia, o que muda um pouquinho as relações na região. Espero que vocês tenham curtido a nossa aula de atualidades. Se você puder, quiser, dá um like aqui no nosso vídeo, compartilha com um amigo, deixa seu comentário, isso contribui para que o canal consiga atingir mais pessoas. E lá no Instagram do professor Márcio Gomes, nós temos dicas diárias de atualidades. Muito obrigado pela atenção e até o próximo mês. Um grande abraço.